Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler versículos de número 14 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 a 16. Nós conversávamos com o nosso pastor Manuel Neto, antes da sua viagem para o seu merecido descanso, e sugerimos para que, neste mês de janeiro, durante as quintas-feiras, nós pudéssemos estar, juntamente com toda a Igreja do Senhor, revendo alguns aspectos sobre a natureza e a missão da Igreja do Senhor Jesus. O que caracteriza a Igreja do Senhor? Qual era a expectativa que Jesus Cristo tinha para a Igreja que Ele mesmo instituiu, para a igreja que Ele mesmo consolidou, para a igreja que Ele mesmo se sacrificou por ela. Jesus tinha um ideário para a sua igreja. Quando Jesus pensou na igreja, esta igreja tinha características, esta igreja era dotada de uma certa natureza, e a pergunta que nós precisamos fazer frequentemente é se a igreja dos nossos dias pelo menos se parece ou é sombra daquilo que Jesus um dia sonhou. E a proposta nossa, então, nessas quintas-feiras, é pensarmos sobre a igreja que Jesus queria. Qual foi a igreja que Jesus sonhou? Como era no pensamento de Deus, ou como deveria ser a igreja do Senhor na perspectiva daquele que foi o autor e consumador desta obra de edificação da casa do Senhor. Hoje, de modo muito especial, queremos pensar com você nesta igreja ideária de Deus, nesta igreja que era o sonho de Deus, a igreja que é coluna e fundamento da verdade. Para isto, vamos ler a palavra do Senhor neste momento. 1 Timóteo, capítulo de número 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Todos acharam? Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, Paulo dizendo a Timóteo, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou como traz outra tradução, coluna e firmeza da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, para que a gente possa entender, de certo modo, a natureza da igreja que Jesus Cristo sonhou, é importante nós percebermos alguns aspectos relacionados à sua constituição e aquilo que de certa forma faz com que ela permaneça de pé. Em Mateus capítulo de número 16, Jesus, numa conversa com o apóstolo Pedro, vai dizer o seguinte: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos prontamente responderam. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E aí Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque quem te revelou isto não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz: e sobre esta pedra, melhor dizendo, eu preciso completar o versículo porque ela faz parte do nosso entendimento. E ele diz: e eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pequena pedra, e sobre esta pedra, ou seja, a declaração de que Jesus é Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava no processo de edificar a sua igreja.
Esta igreja seria constituída da pedra angular, que é a declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a fé de que Jesus Cristo é o Deus encarnado entre nós, e a declaração de Pedro, ou melhor dizendo, e a representação de Pedro, no sentido de pedras, para todos quantos professassem a Cristo como Senhor e Salvador. Propositadamente, queridos irmãos, a leitura que nós fizemos desta devocional no início deste culto, trazia para nós exatamente esta perspectiva. Ele dizia: vós sois pedras vivas, que constituem o edifício de Deus. Do que Pedro estava se referindo? Ninguém melhor do que Pedro, que se lembrava da declaração de Jesus, quando ele disse: tu és o Cristo, e Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo que a igreja, portanto, é constituída da pedra angular, que é a convicção oriunda da palavra de Deus de que Jesus Cristo é Deus encarnado, e das pedras constituídas daqueles que professam, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nesta perspectiva, o apóstolo Paulo, quando se trata e quando se refere à igreja que Cristo constituiu, ela diz que esta igreja é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela tem um fundamento, mas ela também tem pedras que constituem este edifício que ele vai chamar Casa de Deus e Igreja do Deus Vivo, e todas estas representações para caracterizar a igreja do Senhor. Portanto, prezados irmãos, é importante a nossa compreensão neste momento, de que quando Paulo está se referindo à igreja como coluna e firmeza da verdade, ela está dizendo que a igreja, que não é este templo, parede, mas que é a igreja, a noiva de Cristo, que será assunta ao céu para encontrar-se com seu noivo, esta igreja é constituída da pedra angular, que é a base onde toda a estrutura é erigida, e as pedras que constituem o edifício do Senhor. Você está comigo? Diga amém. Está me acompanhando? Então Paulo vai dizer que a igreja tem dois elementos. Ela primeiro é chamada de casa de Deus, e ela depois é chamada de igreja do Deus vivo. E ele representa isto de duas maneiras: baluarte, coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Isto é importante, meus amados irmãos, porque, de certo modo, quando Paulo fala que a igreja é a casa de Deus, a expressão na língua originária está fazendo menção ao tabernáculo, à habitação de Deus, o lugar onde Deus morava de certa forma. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você se lembra quando Estevão disse isso? Deus não habita. E onde Deus habita? No tabernáculo que Ele mesmo constituiu. E é por isso que João, no capítulo de número 1, no verso de número 14, vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou como diria no texto original, e tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo perfeito que Deus levantou para que nele manifestasse a sua glória e fizesse brilhar a sua majestade e o seu poder. Mas essa casa de Deus também é a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, constituída destas pedras, na representação dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos, que são todos aqueles que professam o nome de Jesus, e que Pedro vai dizer, são edifício do Senhor. Isto é perfeitamente compreendido, queridos irmãos, quando
Paulo escrevendo aos Efésios, eu estou só introduzindo a mensagem, eu preciso da sua paciência nesse momento, para a gente entender o conceito e depois aplicar as verdades daquilo que isso representa para nós. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, vai dizer que Cristo é o que da igreja? É o cabeça. E a igreja é o corpo. Perceba que a igreja, então, é constituída de cabeça e de corpo, sim ou não? Cabeça e corpo, não seria um corpo perfeito do ponto de vista da anatomia que nós conhecemos. Um corpo precisa da cabeça e a cabeça, de certa forma, está ligada ao corpo. E ele vai dizer na mesma constituição, ele vai dizer, assim como o homem ama a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja e assim se entregou por ela. E ele faz citação de Gênesis, quando ele diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu estou me referindo à igreja e a Cristo. Então a igreja que Jesus sonhou, não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que professam a Cristo como Senhor e Salvador, porque isso só seria um corpo. A igreja é um corpo de pessoas que acreditam que Jesus Cristo veio em carne, que Deus se fez carne e habitou entre nós, e se sacrificou pela sua igreja, e ao terceiro dia ressuscitou, e foi assunto ao céu, para onde irá levar a sua noiva, a sua igreja. A igreja, portanto, é um corpo unido a uma cabeça, cuja cabeça é Cristo, se tornando uma só carne. Sabe, meus irmãos, isto faz todo sentido para Paulo e deveria fazer para nós. Isto tem uma representação muito importante. Igreja sem o cabeça é um ajuntamento de pedras. A igreja que prevalece sobre as trevas, a igreja que resiste aos embates e aos levantes do inferno, não é só constituída de corpo, mas também de cabeça. Quando o texto diz que a igreja, coluna e fundamento da verdade, é casa de Deus e igreja do Deus vivo, ela está dizendo que a igreja é um ajuntamento de pessoas que pela verdade da palavra de Deus, creem que Jesus Cristo é Deus encarnado, manifesto entre os homens, mas também é um tabernáculo de Deus, é a própria presença de Deus no meio do seu povo, de tal maneira que a sua glória seja vista e o seu nome seja exaltado, engrandecido, bendito seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus nos trouxe aqui para nos trazer a memória de que a Igreja Batista Sião precisa ser a igreja que Jesus queria. E a igreja que Jesus queria era constituída de cabeça e de corpo. E a igreja que Jesus queria era casa de Deus, era habitação de Deus, era tabernáculo de Deus, mas também era a igreja do Deus vivo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todas as vezes que a igreja está reunida em nome de Jesus, o Senhor está entre nós e a sua glória é percebida na vida daqueles que professam e que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Pastor, e onde está a glória de Deus? Em determinadas circunstâncias. Porque nem todo ajuntamento da igreja há a manifestação da glória de Deus, da presença, da Shekinah do Senhor, porque estamos no tabernáculo de Deus, porque fomos constituídos tabernáculos de Deus, porque na maioria das vezes, prezados irmãos, somos corpo, mas sem uma cabeça. Somos corpo, somos igreja do Deus vivo, mas não somos tabernáculo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus não está no nosso meio, não habita neste corpo que é santuário ou tabernáculo do Deus Altíssimo. Alguns de nós cresceu com o pensamento e a ideia de que somos individualmente templos do Espírito Santo de Deus. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus diz que a igreja
que as pedras vivas que constituem a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, é que é a habitação do Santo Espírito de Deus. Há muita gente, meus irmãos, de certa forma, pensando, agindo e de certa forma acreditando que possa viver uma experiência de plenitude na dependência, na manifestação da pessoa do Espírito Santo de Deus, sem conhecer e sem vivenciar a experiência de ser igreja do Deus vivo. Há muita gente acreditando que a sua fé é suficiente para levá-lo a um relacionamento com Deus, quando Deus disse que a igreja do Deus vivo é constituída de corpo, de pessoas que creem no nome do Senhor, mas daqueles também que têm a certeza da presença de Deus na sua vida, por meio da fé e por meio da unidade do corpo, dos membros do corpo de Cristo Jesus de Nazaré. Irmãos, Deus só faz maravilhas, Deus só manifesta a sua glória, Deus só enche o tabernáculo da sua nuvem de poder, quando a igreja entende que ela não é individualmente e não tem poder e virtude em si mesmo, mas quando ela tem um só pensamento, um só propósito, um só coração, e ela vive na mesma expectação. A vida cristã não é para ser vivida individualmente, a vida cristã é para ser vivida coletivamente, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo e que é tabernáculo do Senhor, quando Deus está no meio dela e pode assim manifestar o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Portanto, queridos irmãos, uma igreja do Deus vivo, que também não é casa de Deus, ou que não é habitação do Espírito Santo de Deus, não verá a manifestação do Senhor. É como a árvore, os ramos sem a árvore, é como o corpo sem a cabeça, é como o fundamento ou as paredes sem a base, sem o alicerce deste prédio. Nesta perspectiva, queridos irmãos, eu quero voltar para você com o texto e pensar, o que faz uma igreja que deveria ser uma igreja que resistiria a todos os levantes e a todos os embates de Satanás, ruir de uma hora para outra? O que, de certa forma, contraria o que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja? E o texto vai nos dar pelo menos 3 razões para isso, queridos irmãos. Volte ao texto, veja lá o verso de número 15 de novo. Alguém leia para mim enquanto eu bebo uma água aqui, por favor. Verso de número 15, por favor, leia mais uma vez esse texto. Casa do Deus vivo, casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Tanto o baluarte como a coluna, todas elas têm um princípio, todas elas têm uma essência, a verdade. Por isso Jesus, em João capítulo de número 14, versículo de número 6, vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo de número 17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Paulo está dizendo, queridos irmãos, é que quer seja casa de Deus, tabernáculo, ela é o verbo, ela é a palavra. Quem constituiu este tabernáculo foi a voz de Deus, foi a revelação divina por meio do seu Filho, que é o verbo. Quem constituiu o edifício de Deus foi a palavra de Deus, porque Pedro vai dizer que nós fomos gerados. Portanto, queridos, Paulo traz neste momento da nossa reflexão o princípio de que, na verdade, o que vai estabelecer a base de uma igreja sólida, o que vai constituir uma membresia
que resista às intempéries do inferno, é uma igreja que é constituída no seu fundamento da verdade e nas suas pedras vivas ou nos seus tijolos pela verdade. Este é o princípio de Paulo. A base da igreja é a verdade. Portanto, queridos irmãos, Deus pensou numa igreja vitoriosa, Deus pensou numa igreja para resistir a qualquer levante das trevas, desde que a sua base fosse fundamentada na verdade, desde que o seu corpo também fosse fundamentado na verdade do Senhor. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Queridos irmãos, esta igreja estabeleceu 4 pilares que que servem de base para o seu ministério. Os irmãos se lembram qual? Quais são os pilares desta igreja? Pelo menos 4. Palavra, santidade, relevância, mas tem uma outra antes. Relacionamentos e relevância social. Os irmãos disseram de que a igreja, segundo a perspectiva de Jesus, a igreja que Jesus sonhou, é uma que tem como prioridade a pregação e a exposição da palavra da verdade. Por que, pastor? Porque ela precisa ser tanto a base e o fundamento, como também precisa constituir as pedras que são erigidas, com as quais são erigidas este santuário. Mas por que a igreja rui? Por que a igreja cai? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque ela não é constituída de uma base completa. Como é que diz no seu texto? A igreja do Deus vivo, a casa de Deus, é constituída de quê? Coluna e firmeza da verdade. É uma base completa. Não lhe falta nenhum elemento para que ela possa resistir. Ela tem tanta exposição da palavra de Deus, quando anuncia Cristo como Filho de Deus, quando também ensina que a igreja vive a plenitude do Espírito na medida da comunhão com os santos, da unidade do corpo e dos membros que constituem o corpo do Senhor. Palavra de Deus, meus irmãos, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela está quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, mas ela continua conosco, nos trazendo unidade de pensamento e de ações, porque na verdade é um só Espírito, um só batismo, um só corpo, uma só igreja, para a glória e louvor do nome de Jesus. Uma igreja dividida em si mesma não é igreja na perspectiva do Senhor Jesus. Uma igreja que não nasceu, não foi gerada pela palavra. O que é isso, pastor? Que não tem a sua base, a pregação e a exposição de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é o Deus encarnado e que por meio do sacrifício temos a justificação em Deus, não é uma igreja no sentido literal. Por que a nossa igreja estabeleceu como primeiro princípio a pregação da palavra de Deus? Porque uma igreja, ela é igreja quando ela tem uma base completa, quando ela pensa na pregação da palavra de Deus como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas quando ele pensa na palavra de Deus para a edificação dos membros, para o desenvolvimento do corpo, para o crescimento da igreja, que é a igreja do Deus vivo. Neste sentido, queridos irmãos, Paulo vai nos apresentar uma igreja que tem a sua base, que tem o seu fundamento, que tem a sua estrutura completa. Há consenso entre os estudiosos que baluarte e firmamento eram duas coisas diferentes. Uma relacionada com a estabilidade da igreja e outra relacionada com o equilíbrio da igreja. Quando eu mencionei que a igreja é constituída de uma base completa, de uma estrutura completa, ela precisa trabalhar no sentido de que todos tenham a consciência de que Jesus Cristo é Deus, por meio da pregação evangelística da palavra do Senhor. E isto é o fundamento, é a base sólida para que a igreja possa se desenvolver. Mas ela também tem que estar preocupada com o crescimento e o desenvolvimento e o amadurecimento da sua membresia. Esta igreja quer ser a igreja que Jesus queria.
Esta igreja quer de fato viver a realidade de que ela tem uma base completa, de que ela prega a palavra de Deus para a salvação, mas também prega para o crescimento espiritual daqueles. Precisa priorizar a exposição da palavra de Deus, precisa ter como proeminente a pregação completa na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, alguns acreditam que a igreja contemporânea deveria substituir a pregação da palavra de Deus por outras programações mais atrativas. De fato, para alguns, parece ser enfadonho, chato, cansativo, ouvir a exposição da palavra do Senhor. Mas uma igreja verdadeira, ela não abandona estes princípios, porque ela sabe que uma igreja sólida é aquela que tem o seu fundamento completo. Ela tem o baluarte e ela tem a coluna. Ela tem todos os fundamentos que necessita para se manter de pé. Se a igreja contempla a pregação da palavra de Deus no sentido de alcançar almas para o Senhor, mas se esquece do desenvolvimento, da maturidade, do crescimento daqueles que estão professando a fé do Senhor, ela não é uma igreja no sentido literal, porque não é completa na sua estrutura, naquilo que constitui esse edifício espiritual. Não basta só uma boa base, é preciso de paredes também alinhadas, de modo a manter o equilíbrio e a estabilidade desta casa. Não basta só tijolos, é preciso um fundamento, que na maioria das vezes nós não vemos, mas é o que sustenta a casa do Senhor, é o que manifesta a glória do Senhor no nosso meio. Queremos em 2020 ser a igreja que Jesus queria, diga amém por isso. Vamos seguir pregando a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, diga amém por isso. Esta igreja tem a missão, a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus aos perdidos, porque ela é coluna da verdade, mas ela também precisa trabalhar no sentido de que aqueles que estão professando a fé no Senhor tenham e encontrem relacionamentos saudáveis no nosso meio, por meio da pregação da palavra de Deus, de tal maneira que sejam consolidados, que sejam, acima de tudo, firmados e enraizados até a volta de Jesus Cristo para a glória do Senhor. Na oração do Pai Nosso, melhor dizendo, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer o seguinte: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, eu os devolvo às tuas mãos. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia do Senhor. Pastor, o que é uma igreja que prima por uma base completa, do ponto de vista da estrutura da sua igreja. Uma igreja que não admite perder ninguém para as trevas e para o inferno. Uma igreja que de certa forma se incomoda quando uma determinada ocasião viu pessoas nestes bancos e agora vê estes bancos e estes lugares vazios. Pastor, nós queremos ser a igreja que Jesus queria, pois há de ter uma disposição no nosso coração de quem sabe resgatar, buscar aqueles que um dia fizeram parte deste corpo, porque nós queremos pregar o evangelho da salvação, mas também queremos pregar o evangelho do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento e da firmeza espiritual, de maneira que a gente possa entregar uma igreja com todos os seus membros, santa e imaculada, para a glória do Senhor. Eu conversei com alguns pais esta semana, e nós temos o desafio de orar e de buscar a nossa juventude. Quantos acreditam nesse desafio, irmãos? Eu também. Há uma estatística, Dudu, de que pelo menos 35 milhões de jovens que um dia professaram a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, deixarão a igreja até 2050. 35 milhões de jovens. Quando eu ouvi esta estatística, irmã Magda, eu disse o seguinte: eu não creio nisso porque a palavra de Deus é a final.
Eu não creio nisso porque Deus constituiu uma igreja santa, com uma base sólida, com uma base completa em todos os sentidos. Eu creio numa igreja que valoriza a palavra do Senhor, no sentido da salvação de almas, mas também no resgate daqueles pelos quais nós continuamos orando e que, se forem do Senhor, estarão de volta para a glória do Senhor. Eu disse, pode até ser que alguém se perca, mas esta igreja vai lutar com todas as forças. Esta juventude que aqui ainda está, vai sangrar pela vida daqueles que estão querendo ser ceifados pelo inferno, de maneira que a gente possa apresentar esta juventude diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor nos deu, e aqui estão eles para a glória e louvor do nome de Jesus. A igreja perfeita, com uma base completa, é aquela que não aceita a derrota, é aquela que não olha a sua casa sendo despojada. Davi lamentou quando a sua família foi destruída, quando a sua família foi levada cativo. E aí Davi consulta o Senhor em oração, e ele diz, Senhor, será que eu vou atrás dos meus? Ele diz, vá atrás, porque nenhum dos teus vai se perder, bendito seja o nome de Jesus. E Davi reúne forças da promessa de Deus, e Davi vai lutar para os seus, e Davi vai resgatar das mãos dos inimigos toda a sua família, porque ele entendia que ele era casa de Deus, que ele era edifício do Senhor, que ele sabia lutar pela salvação de gente perdida, mas ele sabia também resgatar aqueles que um dia foram tomados por assalto do meio da igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos, irmãos, assistir e contemplar passivamente os jovens desta igreja, os casados desta igreja ir embora e a gente aceitar isso com naturalidade. Fazem parte do nosso corpo. Paulo diz que se um membro sofre, todo o corpo padece. E o meu convite a você, pai, o meu convite a você, mãe, é chorar comigo em oração de joelho diante do Senhor, de maneira que Deus nos dê a ousadia de ir no arraial do inimigo e trazer de volta a nossa juventude para a glória e louvor do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho, é verdade, mas também estamos aqui para não deixar se perder ninguém daqueles que um dia Deus nos acrescentou para o louvor do seu nome. Mas a igreja dos nossos dias, às vezes, é uma igreja passiva, uma igreja que acredita na tendência das pesquisas, que simplesmente se acomoda com o fato de achar que é natural nos nossos dias os nossos bancos estarem vazios da nossa juventude. Mas, meus irmãos, se necessário for, vamos tocar a trombeta, de modo que todo o povo de Deus se levante a uma só voz e a gente esteja aqui orando para que Deus traga de volta aqueles que o inferno quer tragar. Uma igreja completa, ela tem coluna e baluarte. Ela sabe pregar a mensagem da salvação, mas ela também está atenta no sentido de que a mensagem traga estímulo para que a igreja não só cresça, mas ela não deixe ninguém para trás, porque Hebreus vai dizer, façam caminhos retos para que o manco não se desvie. Ajudem aqueles que têm dificuldades de caminhar. Paulo diz, vocês que são espirituais, tenham paciência com aqueles que não são. E a gente às vezes, meus irmãos, traça uma caminhada, uma jornada espiritual, que quando a gente menos pensa, nós estamos lá na frente, mas a maioria de nós ainda está no meio do caminho, ou quiçá lá atrás. Não é assim que Deus quer. Não é assim que age a igreja do Senhor. A igreja, coluna e baluarte da verdade, é aquela que espera pelos outros. É aquela que, se necessário for, irmão Divaldo, dá um passo atrás para colocar nos ombros, para a sua jornada, com 99 ovelhas, e vai na busca daquela que se perdeu, porque elas são do Senhor, e nós não abrimos mão delas para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas a igreja que é coluna e baluarte da verdade, queridos irmãos, não só tem uma estrutura completa, mas tem uma estrutura sólida. Perceba que o texto está fazendo referência aos dois pilares mais importantes das construções nos tempos do apóstolo Paulo. Coluna e baluarte eram
as duas principais colunas de sustentação. Era a base, era a solidez. Era o que representava a estabilidade e o equilíbrio da igreja. Quando Paulo apresenta o retrato da casa de Deus, da igreja do Deus vivo como sendo baluarte e coluna da verdade, Paulo está dizendo que ela não era só completa, que ela não era só, de certa forma, tinha todos os elementos, olhava para todas as direções que a verdade pudesse apontar, mas ela também era inabalável do ponto de vista da sua fé e da sua confiança no Senhor. Uma coisa guarda a relação com o outro. Quando a gente tem uma base sólida e completa, quando a gente tem um fundamento que é feito de concreto, de pedra, de cimento, quando a gente tem uma armação que é feita de ferro, a gente sabe que esse prédio não cai. A gente sabe que pode bater a tempestade que for, mas a casa continua de pé. Não é assim que Jesus ensinou, irmãos? Que a casa edificada sobre a rocha, ela não cai? E esta igreja, porque tem uma base sólida, ela tem também a segurança de que esta base não vai ruir, de que esta base vai permanecer, de que esta estrutura vai resistir a tudo quanto possa vir contra esta igreja, e ela permanecerá de pé para a glória do Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que 2020 será um ano quando Deus trará consciência desta igreja, quer aqui em Taguatinga, quer lá em Divinópolis, de que porque ela está fundamentada na pedra angular, porque ela é constituída de pedras vivas e que formam um edifício do Senhor, ela já é mais do que vencedora por amor daquele que nos comprou pelo seu precioso sangue. Sabe, irmãos, é verdade que nós estamos indo para uma guerra, irmã Regiane. É verdade. Mas eu entro nesta guerra com você que é pai. Eu entro nesta guerra pelos casais desta igreja. Eu entro nesta guerra pelas crianças deste tempo, desta igreja, com a certeza de que o inferno não vai prevalecer contra nós, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas às vezes, porque a igreja não vive a realidade dessa estabilidade, de uma base sólida, de uma base completa, ela é como aquele moço de Elias, de Eliseu, melhor dizendo. Se ajuntou um exército, um grande acampamento está em redor da casa, sitiando Samaria. O moço entra correndo e diz: ai, meu Senhor, é o nosso fim. O que Eliseu diz? Ele faz uma oração e diz: ó Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que muito mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra nós. Sabe, irmãos, diz a palavra do Senhor, que quando Satanás se rebelou contra os céus, quis ser igual a Deus, ele foi expulso dos céus. Com quantos anjos das trevas? Com quantos? 1/3. Mas você não precisa ser bom de matemática para saber. Quantos ficaram? Quantos ficaram? 2/3. 2/3. O que o texto está dizendo é o seguinte, meu irmão: para cada demônio que queira investir contra a sua vida, contra a sua família, contra o povo do Senhor, tem 2 anjos dos céus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Por que a igreja às vezes é tão pessimista? Por que a igreja é tão acovardada? Por que a igreja, de certa forma, é tão intimidada diante dos levantes? Ah, meus irmãos, Deus precisa nos trazer a consciência de que nós somos igreja, coluna e baluarte da verdade. O que é isso, pastor? Nós temos uma base inabalável, porque estamos firmados sobre a rocha que é Jesus. Somos uma construção firme, porque somos constituídos de pedras vivas, de homens e mulheres que professam a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, vamos para esta guerra, mas vamos com a certeza de que nós traremos os louros da vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos para esta guerra, mas vamos com a certeza de que um dia passaremos por estes corredores, trazendo conosco aquilo que é o resultado da nossa confiança em Deus, as almas que o inferno achou que podia tomar da gente, mas porque elas são de Jesus, porque elas são desta igreja,
nós teremos elas de volta para a glória e louvor do nome de Jesus. É uma base completa, mas é uma base sólida. Coluna e baluarte era a estrutura mais resistente que se podia ter naqueles dias. Coluna e baluarte era algo que foi feito para ir até a eternidade. Você já ouviu falar que tem prédio que cai aí de repente, não é verdade? Pode ter certeza que a base não era boa, de que o fundamento, de que a fundação não estava completa. Mas esta igreja, que é a igreja que Jesus queria, tem uma base boa, foi feita com o melhor material, e ela foi feita para ir até a eternidade. Vamos ter um ano difícil? Por certo. Vamos enfrentar lutas? Mais do que certo. Mas uma coisa eu sei, isso não vai tirar de nós a alegria, não vai tirar de nós a esperança, não vai tirar de nós a certeza de que passaremos por tudo isso e cantaremos o cântico da vitória, dizendo: bendito seja o Senhor que destruiu o faraó e os seus cavaleiros. A igreja anda por fé, meus irmãos, não anda por vista. O justo viverá pela fé. O que é isso, pastor? É a certeza de que todos os inimigos de Deus estarão debaixo dos pés do Senhor, de que Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, já venceu sobre cada um deles. O importante, meus irmãos, não é saber que vamos passar por dificuldade. O importante é saber que mesmo com as dificuldades, permaneceremos de pé para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos chegar no final do ano, talvez com alguma cicatriz, talvez sangrando, mas cantando a Deus um hino da vitória, porque quem está à frente deste rebanho é Jesus Cristo, cabeça desta igreja, que é o corpo, que é a igreja do Deus vivo. Eu quero orar com você, eu não quero lhe cansar. A introdução foi um pouco demorada, porque foi necessária neste sentido. Quero orar com você. Me ajude aqui, Dudu, no seu violão aqui, só para eu sentir você aqui perto e ter a certeza de que eu não estou sozinho. Sabe, irmãos, a gente perde porque luta sozinho. A gente perde porque se isola. E Hebreus vai dizer: não deixem de congregar. Porque a igreja não é eu e você, a igreja somos nós. A força da igreja está na unidade dela. Satanás tanto sabe disso, que quando ele quer intentar contra a igreja, ele traz divisão, dissensão, fofoca, inveja, todas estas coisas para o seio da igreja. Ele tenta dividir a igreja. Porque enquanto esta igreja for um só corpo, formado de muitos membros, é verdade, mas com o mesmo sentimento, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Às vezes, temos e sofremos dificuldades no relacionamento. Não é este o pilar de hoje. O pilar de hoje é a palavra de Deus. E Paulo viveu momentos difíceis com a igreja de Corinto, mas chegou num momento que ele sabia que a igreja não era ele, mas todos, de que se um sofria, ele também sofria. Ele dizia: pessoal, se eu tenho alguma coisa para perdoar alguém, que esteja perdoado em nome de Jesus, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Deus nos trouxe nesta noite, meus irmãos, para lembrar que a igreja que Jesus queria é uma igreja que é formada de muitas pedras, mas um só edifício. Não são pedras soltas, são pedras unidas, besuntadas com o óleo do Espírito Santo. Não tem espaço para divisão no nosso meio nesse ano, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, queridos. Nós não estamos aqui para nos degladiarmos uns com os outros. Nós não estamos aqui para medir forças. Nós estamos aqui para unir forças em prol do reino do Senhor, em prol das vidas que Deus vai acrescentar a esta igreja, em prol das vidas que Deus vai trazer de volta a esta igreja. Mas se a gente perde tempo, irmão Paulo, nas brigas e dissensões, nas confusões, nós enfraquecemos a estrutura deste corpo que nós chamamos
casa de Deus e coluna da verdade. Eu quero orar com você e por você neste momento, para que Deus repreenda todo espírito de divisão na nossa igreja, para que Deus traga sentimento de perdão ao coração daqueles que porventura estejam ressentidos, magoados com qualquer situação ou por qualquer motivo no seio da igreja do Senhor. Irmãos, nós só somos igreja se formos unidos. Nós só somos igreja, se a palavra de Deus nos der a capacidade da maturidade de esquecer os mimimis, de esquecer os milindres, e dizer, não é sobre mim, é sobre nós. É a palavra de Deus que promove crescimento. E às vezes a igreja, mesmo com 58 anos de existência, às vezes ainda tem criancice no meio. Ainda tem infantilidade por parte do orgulho. Porque alguém discordou da sua maneira de pensar. Porque alguém foi contra a sua maneira de agir. Sabe, irmãos, vamos esquecer estas coisas. Vamos dar as mãos. E vamos ser a igreja que Jesus queria. Amém, irmãos? Mas sabe, irmãos, a igreja que Jesus queria também era firmeza, mas baluarte da verdade. Não tem sentido se reunir aqui se Cristo não estiver no nosso meio. Se o Espírito Santo de Deus não tiver liberdade nesta casa espiritual. Uma igreja que não dá lugar ao Espírito Santo de Deus são paredes sem fundação. São pedras soltas que na verdade não constituem uma casa e nem uma igreja do Deus vivo. Curiosamente, a palavra de Deus diz que Deus, que é a igreja do Deus vivo, mas a igreja às vezes é morta. É morta porque não foi vivificada pela palavra. É morta porque ainda não foi cheia do Espírito Santo do Senhor. É fria, é gélida, porque de alguma maneira não foi inundada pelo poder de Deus. Um dos textos que eu mais gosto é o paralelo que Lucas faz no capítulo 1 de Lucas e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Num primeiro momento, o anjo do Senhor visita Maria e ela diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Você lembra dessa passagem? Muito bem. O que é que Jesus disse para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto de poder. Não é à toa que Lucas faz este paralelo. Assim como foi o nascimento de Jesus, que é o cabeça da igreja, foi o nascimento da igreja, que é o corpo de Cristo. O mesmo poder que gerou o Filho de Deus encarnado é o poder que gera vida à igreja. Um paralelo disso está no Antigo Testamento, Ezequiel. Numa parábola, o Senhor o leva a uma visão de ossos secos. E aí a palavra do Senhor ao profeta diz: esses ossos podem reviver? O profeta diz: tu sabes. E ele diz: profetiza sobre eles. Prega a palavra. Dá prioridade à palavra que salva. Dá prioridade à palavra que traz crescimento. E você vai ver osso se juntando a osso, tendão cobrindo os ossos, músculo nascendo sobre isso. E estava lá o corpo restaurado, mas ainda estava morto. Faltava o sopro do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente é um corpo, tem carne, tem osso, tem juntas, mas está morto, porque falta ser vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja que quer ser a igreja que Jesus sonhou, que queria, é uma igreja que tem que buscar poder do alto, que tem que buscar ser revestida do poder que emana dos céus para e sobre a vida de todos. Eu pergunto a você, no dia de Pentecostes,
quantos dos que estavam ali orando foram cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos? Quantos? Se você se reportar ao texto, você vai ver uma expressão dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A profecia de Joel diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre alguns. É isso? Sobre toda a carne. Não estou falando de uma experiência de um e outro. Eu estou falando de uma igreja incendiada, de uma igreja ardendo, desejando ardentemente o poder do alto. Se não for assim, irmãos, nós somos qualquer outra coisa, menos a igreja que Jesus queria. Eu louvo a Deus, porque começamos este dia um grupo de 6, 8 pessoas aqui, né, irmão Paulo? Acho que isso. Num momento de oração. Porque somos melhores do que os irmãos? Não, talvez porque temos mais necessidades do que os irmãos. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que aqui estiveram. Mas eu sonho também, quando haja um despertamento em todo o meio do povo de Deus, que não esteja 1, nem 5, nem 6, mas toda a igreja buscando ser revestido da virtude que vem do alto, do Espírito Santo do Senhor. Não é sobre mim, é sobre nós. Uma igreja que é a igreja que Jesus queria não é constituída de uma igreja, de uma liderança cheia do poder de Deus. Não ela é constituída tão somente de uma membresia cheia do poder de Deus, mas de uma liderança de homens, mulheres, jovens e crianças, todas vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas ainda, queridos irmãos, a igreja que Jesus queria é a igreja que não anda de cabeça baixa. É a igreja que não lamenta as suas perdas, não chora por ter sido saqueada pelas trevas, mas é a igreja que pede para Deus restabelecer as forças, para Deus dar um ânimo novo e ir até onde for necessário e lutar por aqueles que são nossos e, portanto, que a gente não admite que se percam. Eu quero orar com você neste momento. Eu sei que você é capaz de lembrar de alguém que há muito tempo não está conosco nos nossos ajuntamentos aqui. Talvez você seja capaz de pensar até em mais de uma pessoa. Talvez você nem precise fazer esforço, porque estas pessoas são da sua família. E pelo amor de Deus, não ache você que eu estou recriminando você, que eu estou culpando você porque os seus filhos não estão na casa do Senhor. Não, eu estou dizendo, levante a sua cabeça, porque talvez em 2020, eu e você, vamos ver estes moços e moças entrarem por esta porta para a glória e louvor do nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque esta igreja tem base sólida. Porque esta igreja está vivendo a experiência de ser fundamentada na pedra angular. Porque os membros desta igreja são pedras vivas no altar de Deus. A base é sólida, a construção é sólida, ela não vai cair, ela não vai prevalecer, ou as trevas não vão prevalecer contra ela, mas ela vai prevalecer sobre as trevas. Ah, irmãos, por que você está com medo? Por que você receia que o seu filho vá para o inferno? Por que você receia que o seu casamento acabe? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que a igreja se levante num novo ânimo nesse tempo. Que a igreja se levante com disposição e coragem. Ah, pastor, estou cansado, estou cansada. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que a igreja se levante para ir buscar. Não vai esperar vir não, porque eles não vão vir não. Eles não conseguem sozinhos. Eles vão precisar de mim e você, para colocar eles nos ombros, para tratar das feridas deles, para trazer eles de volta, para de novo verem eles gemendo e gritando pela presença do Senhor no nosso meio. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pastor, ore por mim. Para que a experiência que eu veja na vida dos outros possa ver na minha vida também, pastor. Pastor, eu quero as minhas experiências com Deus também. Eu faço parte desta igreja.
Eu sou membro deste corpo cuja cabeça é Cristo. Pastor, eu não quero ficar fora deste mover do Espírito. Eu quero sentir, Senhor, ó Deus, esta mesma chama ardendo no meu peito. Eu quero ser arregimentado nesse exército celestial para lutar contra as hostes do maligno. Pastor, ore por mim. Porque eu sou mais um que não vai aceitar de braços cruzados, de forma apática, as pessoas saírem por aquela porta sem que a gente faça nada. Pastor, ore por mim, porque eu quero que o Senhor Jesus conte comigo nesta batalha. Esta é a sua oração, levante a sua mão e eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor, ore por mim, pastor. Porque há ressentimento no meu coração. Eu sinto que a mágoa que eu trago no meu peito, eu sinto que a dificuldade que eu tenho com alguém nessa igreja está atrapalhando a minha adoração, o meu serviço na obra do Senhor. Pastor, mas eu quero que o Senhor trate isso em nome de Jesus. Pastor, ore por mim. E que se eu tiver que perdoar alguém, que eu perdoe para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, não quero lhe constranger. Mas eu quero orar por você por isso também. Ah, pastor, não tenho raiva de fulano, eu só não quero ele na minha casa. Ah, pastor, não tenho raiva de fulano, eu só não quero cruzar com ele. É ele lá e eu aqui. Irmãos, nós somos membros de um só corpo. Nós estamos unidos, irmanados pelo sangue de Jesus, nosso Senhor e sumo sacerdote. Deus quer que lutemos pela unidade deste corpo. Pastor, ore por mim. Eu sinto que as dificuldades têm se agigantado contra a minha vida e contra a minha casa. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque Deus me lembrou nesta noite que a minha casa está edificada sobre a rocha. De que a base é boa, o fundamento é forte e ela não vai cair, ela vai permanecer de pé para a glória e louvor do nome de Jesus. Pastor, ore por mim, para que antes de eu ver o livramento na minha vida, na vida da minha família, eu possa cantar o cântico da vitória pela fé e ter a certeza de que nenhum dos meus vai se perder. Essa é a sua oração, levante a sua mão e eu quero lhe abençoar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai Celestial, segura nas mãos, Senhor, a Deus do teu povo, que pela fé e com fé, levanta e ergue os seus braços para os céus, num sinal, ó Deus, da dependência, no sinal da rendição, no sinal, ó Deus, do clamor por nós e pelos da nossa casa. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ser a igreja que Jesus queria. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos corpo ligados à cabeça que é Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na plenitude do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um só sentimento. Ajuda-nos, ó Deus, a nos preocuparmos uns com os outros, de maneira que estejamos dispostos a lutar uns pelos outros. Abençoa, Senhor, ó Deus, a liderança desta igreja, mas abençoa também, Senhor, a cada membro deste corpo, de maneira, Senhor, ó Deus, que nada possa trazer divisão, mas que estejamos, ó Deus, inabaláveis diante da unidade que foi estabelecida por Cristo. Que o Senhor traga a lembrança, Senhor, ó Deus, nesta noite, que na cruz do Calvário, o Senhor destruiu toda barreira de inimizade. O Senhor construiu pontes de relacionamento nesta igreja, de tal maneira que haja aproximação para a glória do Senhor e para a edificação nossa. Abençoa, Deus, cada homem e mulher, cada criança, cada jovem, e que o Senhor nos prepare para um mover que não deixe ninguém de fora neste ano de 2020. E agora que a graça, a maravilhosa, a multiforme graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, a bondade e a fidelidade de Deus Pai Celestial, as consolações, o poder e a virtude do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora
e para sempre. Quando a igreja do Senhor diz, amém, amém. Quem diz amém, fica de pé, dá um abraço em alguém bem apertado, desejando o restante de semana abençoada em nome de Jesus. E diga para esta pessoa com sinceridade e carinho, somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Como igreja, como a igreja que Jesus queria, somos um pelos laços do amor. Não vá embora, porque o nosso Ministério de Recepção preparou um lanchezinho para a gente continuar esse momento de confraternidade.